bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto é a operação deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra frigoríficos em Formiga. Entre outros crimes, eles ofereciam carnes impróprias para merendas de escolas municipais. De forma remota, participa da nossa conversa o promotor de justiça em Formiga, Ângelo Ansanelli Júnior. E aqui no estúdio eu recebo o médico veterinário da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais do Ministério Público de Minas Gerais, Gustavo Chaulin. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer recebê-los na TV MP. Doutor Ângelo, quando e como foi deflagrada essa operação aí em Formiga? Essa operação ela começou com o levantamento da Polícia Ambiental, que me foi dirigido, me foi entregue, em que nós havia uma desconfiança de que essas pessoas estariam envolvidas com receptação de gado furtado. Mas quando nós começamos a aprofundar as investigações, nós descobrimos que eles, na verdade, adquiriam cabeças de gado com baixo score corporal, doentes, pagavam um preço muito baixo, pelo fato dessas redes serem doentes, faziam um abate clandestino, sem a fiscalização dos profissionais do INMA, e vendiam essa carne como se boa fosse, misturando inclusive com carne boa. E nós deflagramos a operação no dia 18 de março, nós demoramos em torno de 2 anos para amealhar bastante provas a respeito desses fatos. Oportunidade em que nós, no dia 18 de março, nós conseguimos várias outras evidências que comprovam os fatos que estamos investigando. Doutor Ângelo, uma operação bem complexa, né, envolvendo aí vários crimes. Sim, a princípio seria o artigo 271 do Código Penal, 296 do Código Penal referente à falsificação de selo, o crime ambiental consistente em maus tratos animal, artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, e lavagem de dinheiro, crime contra o consumidor e crime contra a ordem econômica. Quantos criminosos envolvidos? 3 estabelecimentos comerciais, existem 3 proprietários desses estabelecimentos que estão respondendo também, e mais um funcionário de um dos empreendimentos que responderá também por lavagem de dinheiro. Doutor Ângelo, qual o estágio hoje dessa operação? Sim, nós deflagramos no dia 18 de março, e agora eu aguardo os laudos dos veterinários em relação a essas diligências que foram realizadas, a análise de documentos que foram apreendidos e outras evidências que estamos analisando. Posteriormente, nós vamos ouvir testemunhas e, em seguida, oferecer denúncia contra os acusados. Doutor Gustavo, como é que foi a participação da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais aqui do Ministério Público nesta operação? É importante destacar que a Coordenadoria é um órgão de apoio do Ministério Público às promotorias locais. Então, em apoio ao pedido do doutor Ângelo, que é o promotor de justiça natural, a Coordenadoria atuou com apoio técnico ao doutor Ângelo. Então, disponibilizando médicos veterinários para as diligências nos estabelecimentos comerciais, para análise dos documentos, para orientação técnica sobre o que estava sendo encontrado, o que poderia ser feito na sequência, né, quais os próximos passos a serem seguidos durante a investigação. Então foi mesmo esse apoio técnico, tanto de bastidor, né, de análise documental, quanto também durante as diligências. Quantos profissionais envolvidos nessas diligências? Nessa fiscalização, nessa operação de março de 2024, nós éramos 3 médicos veterinários, com mais 5 fiscais do PROCON, aqui do Ministério Público também, 2 fiscais do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e mais Polícia Militar de Meio Ambiente, Polícia Militar Ostensiva, Polícia Civil. Então a gente deve estar falando por essa operação de março, cerca de 30 pessoas envolvidas. É importante lembrar que em 2023 nós já havíamos feito outras 2 ações de fiscalização nesses estabelecimentos. Então aí a gente deve estar falando aí de mais aproximadamente umas 10, 15 pessoas aproximadamente. Queria que o senhor nos contasse o que o senhor viu nessas diligências. Nas 2 primeiras fiscalizações de 2023, nós encontramos tudo aquilo que havia suspeita. Então nós observamos que os animais entravam nesses estabelecimentos, principalmente no frigorífico para abate, sem o registro de origem, então eles vinham sem a guia de trânsito animal, que é obrigatória,
eles vinham de diversas propriedades e eram misturados sem essas guias, então a gente tem uma preocupação sanitária importante nesse ponto. Eles eram abatidos sem a fiscalização oficial do órgão estadual, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Então eles esperavam aí o fiscal sair do estabelecimento para fazer esse abate. Esses animais sem origem eram abatidos sem inspeção e recebiam um selo da inspeção oficial como se tivessem sido inspecionados pelo órgão oficial. E aí, passado isso na primeira fiscalização, a gente observou que a sequência desse material era para beneficiamento, para desossa, para corte, para moagem, e aí ele era recebido dessa forma e misturado com materiais próprios e de fato fiscalizados. Então se misturavam cortes de espécies diferentes, que é proibido pela legislação, se misturava carne, né, músculo de animais com miúdos, então coração, língua. Então isso tudo a gente conseguiu observar e comprovar durante as fiscalizações. E nessa última operação de março, nós encontramos basicamente as mesmas coisas e ainda encontramos muito material fora do prazo de validade. Então o PROCON, a Vigilância Sanitária também atuaram conosco. A ausência de documentação de muitos animais, novamente, de muitos materiais que estavam sendo recebidos por esses estabelecimentos. É um trabalho que exige muita investigação, parceria, é um trabalho demorado. Com certeza. Então o trabalho precisa ser muito minucioso, porque a gente precisa ligar a documentação que nós encontramos, aquilo que já havia a suspeita, com os materiais, com as carcaças, com os animais que nós estávamos encontrando. Então, uma das ações que nos deu mais trabalho foi conseguir identificar aqui quais animais estavam entrando nesse estabelecimento sem o devido registro, porque eles misturavam documentação, reutilizavam essas guias de trânsito animal para mais animais, como eles obtinham esses animais de mais propriedades, então também conseguir identificar a origem desses animais. É um trabalho muito minucioso, os parceiros foram muito importantes, a Polícia Militar de Meio Ambiente, Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, na fiscalização dos profissionais médicos veterinários, da regularidade dessas ações junto a esse conselho. Então as parcerias são sim muito importantes. Trabalho de equipe, né? Com certeza. Tem que ser o trabalho de equipe, sozinho provavelmente nós não conseguiríamos ter tantas provas como nós obtivemos. A gente faz agora então o nosso primeiro intervalo, voltamos já já, continue com a gente. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje tem como tema uma operação contra frigoríficos em formiga. Doutor Ângelo, boa parte dessa carne era destinada à merenda escolar de crianças, né? Sim. Uma das empresas venceu várias licitações no estado e prefeituras do estado para fornecimento de carne para merenda escolar. E, obviamente, como em face dos crimes que eles praticavam, o custo desses empresários era mais baixo e, consequentemente, ele fazia propostas melhores e acabava vencendo as licitações em várias prefeituras do estado de Minas Gerais. Então, obviamente, isso aconteceu com muita frequência. Doutor Ângelo, qual que é a situação hoje do comércio de carne aí em Formiga? Depois dessa operação, me parece que ocorreram algumas mudanças, porque as empresas foram instadas judicialmente a se adequarem, sob pena, obviamente, de suspensão total das atividades dessas empresas. Mas, até onde eu sei, o fornecimento foi normalizado. Doutor Gustavo, quais são os riscos para a saúde, né, quando a gente consome carne fora das especificações? A gente pode estar falando em níveis diferentes de riscos. Então, num primeiro nível, a gente pode estar falando das intoxicações alimentares por consumo, né, desses alimentos contaminados. A gente pode estar falando de presença de micro-organismos, tanto aqueles que são fiscalizados pelos órgãos oficiais, como aqueles não fiscalizados. Então, durante algumas das análises microbiológicas que nós fizemos nos materiais apreendidos, nós encontramos níveis acima do permitido de micro-organismos que são investigados pelo IMA, né, pelo órgão oficial. A gente pode estar falando num segundo nível da possibilidade, né, do risco de transmissão de doenças zoonóticas. Então, cisticercose, a própria tuberculose. Então, a gente tem riscos, né, em níveis diferentes
de transmissão, principalmente de doenças para a população que consumia esse tipo de produto. Eles misturavam, né, carne própria com a carne normal, não é isso? Exatamente. Então, esses animais que vinham sem registro, né, desde o abate até o beneficiamento, a moagem principalmente, eles tinham um risco muito alto sanitário e microbiológico de contaminar aquela carne que estava inspecionada, que vinha de animais com registro, animais vacinados, que tinham comprovantes sanitários adequados. Além disso, a gente tinha um outro risco, que era a mistura de carnes de espécies diferentes. Então, por exemplo, processos alérgicos, né, pessoas alérgicas à carne de porco poderiam estar consumindo uma carne bovina que tinha carne de porco misturada ali, seja ela de origem muscular, como é o mais tradicional e o permitido pela legislação, mas também de miúdos. Então, a gente observou coração suíno, língua suína sendo misturada à carne bovina, por exemplo, e o contrário também acontecia. Então, foi sorte não ter tido uma intoxicação alimentar nessas crianças? Com certeza. A gente, na verdade, pode ter tido esses casos, mas não ter conseguido, né, identificar a origem, por exemplo, pelas secretarias municipais de saúde, como o doutor Ângelo disse, esse material sendo distribuído, né, via licitação para diversos municípios do estado. Então, a gente pode ter tido casos, mas ainda não ter conseguido definir a origem e não ter conseguido ligá-los, obviamente, a esse tipo de produto. Doutor Gustavo, houve também maus tratos nos animais no pré-abate, né? Sim, então nos animais que eram recebidos pelo frigorífico, né, para o abate, eles vinham muito magros, doentes, com ectoparasitas, né, então a gente observou berne, infestação por carrapatos, que num animal tradicional, inspecionado pelo órgão oficial, muito provavelmente eles seriam descartados, seriam abatidos, mas teriam descarte ou total ou parcial dessa carcaça. E aí, quando a gente pensa, né, no transporte desses animais magros, doentes, a gente está falando de uma condição que já geraria um grau de bem-estar baixo, que seria compatível com maus tratos, mas, além disso, a falta da inspeção pré-abate e dos procedimentos de abate humanitário que são definidos pela legislação também são compatíveis com os maus tratos. E esses maus tratos, eles são comuns em Minas Gerais? Aos animais? Infelizmente, a gente precisa também diferenciar, porque grande parte dos atendimentos, por exemplo, da Polícia Militar de Meio Ambiente, da própria Polícia Civil e aqui do Ministério Público, são casos em que o grau de bem-estar dos animais é baixo, que seria compatível com maus tratos, mas geralmente por algum tipo de omissão, de negligência. Então a gente está falando, por exemplo, de cães e gatos, que são espécies mais comuns e mais próximas da nossa rotina diária, daquela pessoa que deixa o animal preso na corrente, que às vezes não tem conhecimento que isso pode prejudicar o bem-estar daquele animal. Mas nesse caso especificamente, os estabelecimentos têm conhecimento da legislação que deve ser aplicada, como os animais devem ser transportados, recebidos e abatidos. Então a gente não está falando aqui desse tipo de maus trato por omissão, né? Que não há a intenção de praticar aqui esse ato. Então, eles sabiam de como deveria ser feito e mesmo assim esses atos eram praticados. E o que estabelece a lei contra maus tratos aos animais? Na nossa Constituição, no artigo 225, ela já fala que é vedada qualquer prática cruel, que leve o animal, né, que sejam cruéis aos animais. E aí não é definida espécie, então a gente pode ter, né, atos cruéis contra cão, gato, bovino, suíno, os animais silvestres, né, as aves, mamíferos, répteis. Então a gente tem um grupo grande. A lei que determina os crimes de maus tratos fala que são vedadas as práticas de abuso, de crueldade, de maus tratos. Então a gente está falando uma avaliação mais técnica de condições degradantes para a nutrição desses animais, para o conforto, para a ambiência, para a própria saúde mental, né, para a condição psicológica desses animais, de medo, estresse. Então, tudo isso, né, somado, quando a partir da avaliação técnica a gente chega nesse baixo grau de bem-estar e chega aos maus tratos conforme determina a lei de crimes ambientais. Nessa operação, esses animais que foram encontrados maltratados, como é que eles estão agora? Grande parte desses animais, em diferentes pontos, né, alguns deles acabaram sendo abatidos, e aí essa carne, o que a gente conseguiu identificar foi descartado, o que a gente não conseguiu identificar, né, dentro da investigação, isso foi processado, enfim, é o que a gente conseguiu comprovar posteriormente. Mas alguns desses animais, por exemplo, que não tinham guia de trânsito animal foram devolvidos para as propriedades. Então isso parte também da definição do órgão oficial, que é o IMA. A gente faz agora, então, mais um intervalo e voltamos já já.
TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Ponta a Ponta está de volta e hoje falando sobre uma operação realizada em Formiga contra frigoríficos. Doutor Ângelo, essa operação em Formiga, ela é inédita? Sim, aqui em Formiga ela é inédita e não sei precisar, mas acredito que seja uma das, se não a única, uma das únicas realizadas no estado de Minas Gerais, pelo menos com essa robustez de provas que nós conseguimos produzir. Então, acredito eu que ela seja inédita do ponto de vista de elementos probatórios, talvez inédita até no estado. Eu gostaria que o senhor falasse da importância da atuação do MP nessa operação. Na verdade, o Ministério Público, ao receber o relatório da Polícia Ambiental, nós procedemos à instauração de um procedimento investigatório criminal que, para apuração desses crimes que foram descritos e, posteriormente, no desenrolar da investigação, foram sendo apurados vários outros crimes, todos eles até muito já bem explicados pelo Dr. Gustavo Chaulin. Então, nós presidimos essa investigação, é importante que o Ministério Público esteja à frente, até porque a questão do IMA, nós vimos ali que a questão da fiscalização ela era falha e que, obviamente, contribuía muito para que os os investigados, eles praticassem as condutas ilícitas deles. Então, o nosso papel nesse ponto, ele foi crucial para que nós pudéssemos amealhar essas provas dentro de um procedimento investigatório criminal, bastante de acordo, obviamente, com as normas do CNMP, e que redundou aí nessa operação que foi deflagrada no dia 18 de março. Quais foram assim, os maiores desafios enfrentados nessa operação, já que ela envolve tantos crimes? Sim, a maior dificuldade era conseguir entender como que era o modus operandi deles. Nós tivemos uma certa dificuldade de entender como que eles faziam tudo isso que o Dr. Gustavo Chaulin falou, de adquirir essas cabeças de gado doentes, que deveriam ser abatidos apenas com abate sanitário, e não, eles adquiriam, faziam um abate clandestino, não só no sábado, como mencionou o Dr. Gustavo, mas também nós temos provas de que eles faziam isso em outro dia, mas depois que o fiscal tinha ido embora. E com isso, obviamente, eles conseguiam baratear os custos. E essas carnes que eram abatidas, essas reses que eram abatidas, elas eram enviadas para uma empresa de processamento, que é de um proprietário, que mandava para outra para fazer a venda e a comercialização que era do mesmo proprietário. E um dos grandes dificultadores desse tipo de operação é que nós temos que provar a materialidade do crime, ou seja, provar que realmente os estabelecimentos eles continham carne, comercializavam carne própria para o consumo. Por isso que foram feitas intervenções durante a operação, a fim de amealhar essas provas, de conseguirmos comprovar, através de laudos técnicos, de que eles realmente comercializavam carne para o consumo, corroborando aquilo que nós já estávamos amealhando de provas durante a investigação. Doutor Gustavo, uma operação assim deles assim super complexa, né? Como é que eles dividiam? Eram 3 proprietários? Eram 3 estabelecimentos comerciais, um frigorífico abatedouro, uma indústria de beneficiamento de carne, que fazia corte, desossa, moagem de alimentos, e uma terceira para distribuição e revenda, como o Dr. Ângelo Lançanelli comentou anteriormente. Então, era complexo porque nós precisávamos identificar a origem desses animais, conseguir comprovar que, de fato, eles entravam sem documentação, comprovar que eles estavam sendo abatidos, recebidos sem documentação, abatidos sem documentação, abatidos sem inspeção, enviados para a segunda empresa de beneficiamento, beneficiados e embalados e rotulados como se fosse, né, legal de ponta a ponta. Então, essa comprovação da materialidade, como o Dr. Ângelo Lançanelli comentou, foi de fato um grande desafio e bastante complexo. Vocês trabalharam, estão trabalhando duro ainda nessa operação, né? Sim, a gente ainda tem que finalizar os laudos da última operação agora de março,
aguardando aí algumas análises, outros relatórios das instituições parceiras que também atuaram. Nós também procedemos com coleta de amostra para análise microbiológica em alguns momentos, então a gente também precisa juntar esses materiais ao procedimento, comparar isso com o que foi observado, com o que foi identificado durante as diligências, entender se isso faz sentido mesmo que nós obtivemos de resultado, e aí sim finalizar a operação. E quais são os projetos e a atuação da SEDA na proteção dos animais? Um dos projetos é esse que envolveu o apoio na operação, que é o projeto Perito da Coordenadoria. Então nós temos médicos veterinários cadastrados junto à nossa Central de Apoio Técnico, a CEAT, aqui do MP de Minas. Esses veterinários, então, são nomeados como peritos aqui da Coordenadoria, sempre em apoio aos promotores locais, para atuação nessas diligências e nesses casos. Então envolve não somente os casos de frigoríficos e abatedouros, mas também casos de políticas públicas para manejo populacional de cães e gatos, perícias em casos de pessoas que acumulam animais e que esses animais podem ser vítimas de maus tratos, em canis municipais, terceirizados, de ONGs. Então, os peritos atuam nessas diversas áreas. Um outro projeto que talvez seja, junto ao perito da Coordenadoria, o nosso grande carro-chefe, é o PRODEVIDA, que é o Programa Regional em Defesa da Vida Animal, que atua junto aos municípios mineiros na implementação das políticas públicas de manejo populacional de cães e gatos. A gente já tem hoje mais de 300 municípios mineiros participando desse programa. A gente atua desde o apoio do município, né, na busca de recursos financeiros, na capacitação dos servidores municipais para a gestão dessas políticas públicas. A gente faz encontros presenciais com os gestores, prefeitos, secretários, para explicar, entender as dificuldades, entender os pontos fortes das políticas e trabalhar junto a eles. Então, eu acredito que esses dois são os nossos grandes projetos. E quais são os grandes desafios da coordenadoria? Os desafios são muitos, pensando, né, na proteção dos animais. O primeiro que eu penso que seja o mais importante, né, o mais difícil, seja a questão da educação, principalmente junto à população, que tem ainda uma certa dificuldade de entender que os animais têm sentimentos, eles conseguem sentir, né, dor, alegria, medo, calor, frio, assim como nós. E aí, por isso, por essa falta, por essa lacuna de conhecimento, a gente talvez tenha a maior parte dos nossos casos de baixo grau de bem-estar, né, que seria compatível com os maus tratos. Acho que esse é um grande desafio, mas também trabalhar junto aos gestores municipais é um desafio de fazê-los compreender a importância de trabalhar as políticas públicas, pensar na saúde única, né? Trabalhar, por exemplo, no controle de zoonoses, vai de fato beneficiar a população humana, vai beneficiar o meio ambiente daquele município, da região que esse trabalho está sendo feito. Então, essa conscientização talvez seja um dos nossos grandes desafios. Agradeço muito a participação, doutor Ângelo, doutor Gustavo, voltem sempre. E agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.